Vamos lá. Então vamos lá, já. Primeira aula do curso de pós-graduação em Psicologia Pastoral, dia 3 de março de 2012. Estamos aqui com o pastor André Luiz, que vai estar ministrando essa aula. Nós vamos fazer uma oração inicial para que Deus possa abençoar esta aula e todas as aulas que vão ter sequência durante esse ano letivo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças pela tua bondade e a tua misericórdia, Senhor, de estar mais uma vez nos proporcionando um treinamento numa área tão importante, Deus, como é a área da psicologia. Eu quero te agradecer pela vida do pastor, professor André Luiz, pela vida de cada um, pela vida de cada ministério representado, pelos alunos que são presenciais, os que são EAD também, que o Senhor possa estar alcançando com a tua graça, a tua misericórdia, que haja um aproveitamento total, meu Pai, e além das palavras, que o teu Espírito Santo possa estar ministrando o coração de cada um, para que nós possamos aprender muito além, muito mais do que os livros, do que as apostilas, mas que o Senhor possa estar ministrando na vida de cada um. Muito obrigada por tudo, Senhor, e nós consagramos essa pós-graduação ao Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Vamos estar com a palavra do professor. Pode sentar, graça e paz, boa tarde, paz seja convosco, paz do Senhor, enfim, as mais diferentes formas de nos saudarmos, né? Deus nos abençoe, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao curso de pós-graduação em Psicologia Pastoral. É um curso muito importante para a vida de um obreiro, de uma obreira que milita, que quer o bem-estar de todos aqueles que amam ao Senhor, que precisam de saúde espiritual, saúde mental, saúde emocional. Tá? É um curso promovido pela Faculdade Kyrios em parceria com o Centro de Missões Mundiais. A disciplina que vamos ministrar hoje é a primeira disciplina, Fundamentos Psicológicos do Aconselhamento. Eu sou André, eu sou pastor, sou professor e sou psicanalista clínico. Agora, em fevereiro, eu fiz 20 anos de ministério pastoral, sou pastor da Igreja Metodista. Eu tenho 18 anos de docência teológica, então eu sou um pesquisador. Em primeiro lugar, eu sou um crente em Jesus, amo Jesus. Deus me chamou ao sagrado ministério, não existe ministério, coisa mais importante da minha vida, né, da vida, do que o ministério do Senhor. E sou casado, tenho um filho e uma filha, e nós juntos trabalhamos em prol do reino de Deus. A primeira disciplina, Fundamentos, né? Fundamentos, como nós citamos aqui, Fundamentos do Aconselhamento, Fundamento Psicológico do Aconselhamento, ela é balizar, pelo menos ela é o início, o pontapé inicial para a gente, nas demais disciplinas, entendermos o fio da meada. Essa é a proposta de ementa, né? Introdução à disciplina, o que significa, portanto, esses fundamentos psicológicos do aconselhamento, a sua importância, o conceito de aconselhamento psicológico, falarmos um pouco sobre saúde mental, fazermos a diferenciação entre psiquiatria, psicologia e psicanálise, o estudo da teoria psicanalítica, vamos entender o que o Freud falou, o que ele desenvolveu, o que ele entendia, e aí até hoje não foi derrubada essa tese dele, é muito bom que a gente afirme isso, né? Funcionamento do aparelho psíquico ainda, de acordo com Freud, estruturas psíquicas, tipos de psicoterapias, métodos de aconselhamento e as considerações finais. É muito importante nós prestarmos atenção, vai ser muito, muito bom. Eu gostaria de fazer também mais uma oração. Quero convidar você a sentar, curva a fronte, vamos orar. Deus de toda graça, Deus de bondade, nós invocamos o precioso nome de Jesus, e o próprio Jesus nos ensina: onde estão 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente.
na presença de Jesus, a graça, a saúde, a alegria, a paz. Senhor, tira de nós todo entendimento de peso, ó Deus, qualquer tipo de problema, qualquer situação negativa, uma palavra mal colocada, um aborrecimento no caminho até chegar aqui, Senhor. Deus, nesta hora nós clamamos pela vida em Jesus. Nós te agradecemos pela salvação que recebemos e neste momento pedimos a tua bênção e paz. Dirige-nos aqui, aqueles que ainda estão a caminho, aqueles, ó Deus, que estão no seu lar agora também, acompanhando esse curso. Ó Deus, que a tua bênção seja suficiente sobre os seus corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Trago para vocês um texto interessante do Salmo de número 116, versículos de 1 a 8. Presta bem atenção, inclusive eu mesmo grifo, não está no original esses grifos, essa sublinhado, mas é para chamar a atenção. Olha o que o salmista diz no Salmo de número 119. Vamos todos citar? Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Amém. Não sei quantos já fizeram uma leitura criteriosa desse texto. Presta bem atenção que esse texto aqui fala de alguém que já teve um encontro com Deus. Esse texto aí não é de um mundano, não é de alguém que vive no satanismo, é alguém que já conheceu a Deus. Porque presta atenção aqui, versículo 7. Volta minha alma ao teu sossego. Eu tenho ouvido pessoas dizer que se você recebeu a Jesus, ninguém não pode ter depressão, não pode ter tristeza, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Isso é muito perigoso. Nós estamos aqui numa pós-graduação, não é nem mais uma graduação. Portanto, não vou nem exortá-lo para nós não termos entendimento de aluno da escola dominical de novo convertido. Queridos, infelizmente, por causa do nosso estado humano, é possível adoecermos tanto fisicamente como emocionalmente. Eu já encontrei homens de Deus com depressão. Eu já acompanhei casos, inclusive escrevi um artigo sobre suicídio. Eu conheci um crente em Jesus que se matou. E baseado nessa experiência eu escrevi um artigo questionando alguns entendimentos nossos evangélicos que nós herdamos da Igreja Católica e nem nos percebemos disso. Então eu não vou entrar no mérito disso, mas vou dizer o seguinte, para a gente aqui não vacilarmos. É possível um cristão sincero que ama o Senhor ter problemas emocionais. Quando esse salmista, e aí o salmista a gente generaliza, o Salmo de Davi, não, esse salmo não é de Davi, né? Esse aí não está identificado, mas ele está dizendo aqui, volta minha alma ao teu sossego. Você está dizendo volta, é porque um dia esteve. E para uma alma estar no sossego, verdadeiramente precisa conhecer Deus. Então eu propositalmente sublinhei, amo o Senhor. Por que eu amo o Senhor? Porque Ele ouve a minha voz, Ele ouve as minhas súplicas. Por quê? Porque o Senhor se inclinou para mim os seus ouvidos. A inclinação, aqui nós estamos vendo aqui um antropoformismo, né? A gente já estudou isso em teologia. O que é antropoformismo? É a tentativa humana de entender Deus a partir de pressupostos humanos. Por exemplo, a mão de Deus, os olhos de Deus, né? Os ouvidos de Deus. Deus não é um ser humano.
A gente confunde às vezes pessoa com ser humano, né? Deus não é um ser humano, ele é um ser pessoal. O que caracteriza um ser pessoal? Ele é aquele que pensa, é aquele que tem vontade, os atributos normais. Isso caracteriza um ser pessoal, uma pessoa. Deus é uma pessoa, mas não é um ser humano. Deus não tem olho, não tem nariz, não tem nada disso. Mas para nós, seres humanos, compreendermos um pouco Deus, aí nós mesmos dotamos Deus desses atributos. E aí o salmista está dizendo, ele inclinou. Coloque-se no lugar de alguém que está sofrendo. Olha, por favor, me ajude, mas sua voz está tão fraca e a pessoa está tão preocupada com você que ela se aproxima mais de você e curva-se, bota o ouvido perto da sua boca para ouvir melhor, para te ajudar. Então esse é o entendimento. Deus se inclinou, ele inclinou para mim os ouvidos. E aí ele fala das dificuldades que passou. Isso aqui é um quadro de depressão. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. E nesse momento, lá, como hoje um linguajar bem evangélico, né? Lá no fundo do poço, lá no fundo do poço, invoquei o nome do Senhor. Eu clamei, Senhor, livra a minha alma. E aí o Senhor ouviu o clamor. Ele é compassivo e justo, ele é misericordioso, ele é assaz benigno, ele vela pelos simples. Eu estava, portanto, no fundo do poço e o Senhor me salvou. Agora minha alma está voltando ao seu sossego. Esse salmo ele é belíssimo. E aí ele rende ações de graças. O título do salmo é esse mesmo. Salmo de ações de graças. Ações de graças é agradecimento. Eu estava nesse estado e o Senhor me renovou, me deu alegria, me deu paz. Deus pode fazer isso. Então eu quero inaugurar esse momento dizendo para vocês da possibilidade que temos de passar por lutas, por dificuldades. E a minha oração é que a gente possa ter equilíbrio pessoal, saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde em todos os nossos níveis, a fim de que nós possamos ajudar outras pessoas. Porque não é somente lembrando aqui dos nossos irmãos em Cristo, mas todas as pessoas que porventura vierem procurar você. E eu quero ainda lembrar, é muito importante, vocês estão fazendo um curso de pós-graduação, que é uma responsabilidade. Vocês vão se tornar, dentro da perspectiva do MEC, né, o curso de Lato Sensu, vocês serão chamados de especialistas. Especialistas em psicologia pastoral, em aconselhamento pastoral. Portanto, vocês precisam ler muito, vocês precisam ascender a leitura, ao conhecimento. Porque uma coisa é o improviso. Há uma clara distinção entre o que é conselho de aconselhamento. O conselho, tem até gente que diz, né? Se conselho fosse bom, não era de graça, era pago, né? Não é? As pessoas não falam isso? Pois é. Aconselhamento também é de graça. Vocês não vão ganhar dinheiro com aconselhamento. Lá nos Estados Unidos, o pessoal pode ganhar dinheiro, faz esse curso e eles abrem consultórios mesmo. Consultórios, tem lá, é o chamado counseling, aconselhamento. É normal. Alguém está com algum conflito com a esposa, não procura psicólogo, procura esse aconselhador, essa pessoa que tem uma especialidade nisso. A família está com problema, o filho está com problema, então é comum. Qual a diferença rápida entre um conselho e um aconselhamento? Um conselho ele está muito ligado a uma confiança, no sentido de ser alguém mais velho, mais experiente, um amigo, alguém que você confia. E de repente alguém lá fala alguma coisa. Vamos imaginar 2 pedreiros trabalhando, por exemplo, e está lá trabalhando, um assentando, o outro lá, e de repente, rapaz, estou com um problema com a minha filha, e o outro, o que está acontecendo? Isso, eu tive um problema com a minha filha também, e tal, e começa, isso é um conselho, rapaz, eu acho bom ela não andar muito com aquela outra, tal, isso é um conselho, é algo improvisado, a pessoa não estudou, a pessoa não conhece os fundamentos de psicologia, tal, está querendo ajudar, muitas vezes dá certo, a maioria das vezes até dá certo, mas vocês aqui estão querendo se aprofundar mais ainda. E é nesse aprofundamento que é necessário a gente ter
nos desarmarmos de alguma coisa. Primeiro que eu já coloquei, essa quebra de paradigma o cristão pode ficar doente. Segundo, é que nós precisamos nos abrir para ajudar outras pessoas, porque vai ter casos de pessoas não crentes que virão procurar você. Você pode ser um pastor, você pode ser um líder de pastores, você pode não ser pastor, ser um obreiro, ser um evangelista, enfim, e alguém que passou por alguma situação, alguém da sua igreja que você ajudou, agora ela vai indicar o seu nome para outra pessoa. Quantas pessoas nesses 20 anos de ministério pastoral me procuraram que não eram cristãs? Eu posso dizer que a grande maioria tiveram êxito. A grande maioria teve êxito, né? Foram curadas, foram libertas, acolheram, enfim. Só que em aconselhamento pastoral ou em psicologia pastoral, existe uma grande diferenciação com relação ao uso da psicologia comum. É que nós conhecemos os pressupostos da psicologia, mas nós não entramos muito no mérito do humanismo. Porque o humanismo, ele pode negar Deus, ele é egoísta, entende? Enquanto que nós vamos sempre invocar a pessoa de Jesus e a nossa base é a Bíblia, a palavra de Deus. Essa é a grande diferença, ok? Enquanto que as demais terapias, que a gente vai conhecer também aqui, usa outros expedientes, principalmente técnicas humanas, nós conhecemos esses fundamentos, mas usamos a palavra de Deus. Por exemplo, alguém vai te procurar, alguém já me procurou, e enfim, aqui como vocês não sabem, eu já passei por tantos lugares, eu posso citar alguns exemplos aqui. Alguém me procurou certa vez dizendo, eu estou com medo de perder minha esposa. E eu perguntei, por quê? Ele disse, porque eu cometi adultério. Sim, mas sua esposa já sabe? Não, ela não sabe. Mas como é que você está com medo? Não, se ela souber e tal. E eu fui infiel. Eu, inclusive, um dia, ele contou como é que foi. Fui visitar um amigo e o amigo não estava, mas a mulher tinha brigado com o amigo e ela armou uma situação, né? Ela não era crente. Ele era crente. Ele era crente, casado, foi visitar esse amigo, o amigo não estava. E a mulher, os dois tinham brigado, o cara saiu, foi resolver os problemas. Ele foi lá e perguntou, cadê fulano? Ai, vem aqui, entra aqui. Aí ele entrou. E de repente ela começou a seduzir ali mesmo, foram para a cama. E a cama do casal. E ele teve caso com aquela mulher. Mas agora ele estava quebrantado. E agora, como é que eu resolvo isso? Se minha mulher souber, porque ela está querendo que eu vá de novo e está me ameaçando. Se eu não for, ela vai contar. Né? Então, olha que situação, né? Então a gente vai saber de muitas coisas, precisamos reservar a ética, precisamos direcionar a vontade de Deus. Né? É a vontade de Deus o que você fez? Né? Deus está feliz com essa ação? Então a gente precisa sempre nortear. Não é simplesmente você está feliz, né? Foi bom para você, então tranquilo, não precisa negócio de ficar com a consciência pesada. Sua esposa não precisa saber, não precisa, né? Então, de repente as pessoas podem pensar que é assim. Então nós precisamos nortear. Acaso sim, por causa de um mal maior, alguém recomenda que ele não conte. Por causa de um mal maior. Mas de modo geral, a pessoa tem que ter um coração puro, um coração em paz. Essa é a vontade de Deus. Ok? Muito bem. Como introdução à disciplina, fundamentos psicológicos do aconselhamento, a gente precisa trabalhar isso. Né? Entende-se por psicologia pastoral ou aconselhamento pastoral o uso de técnica de abordagem para pessoas que necessitem de ajuda terapêutica numa perspectiva cristã. Não esqueça que é sempre numa perspectiva cristã, porque se ela viesse procurar alguma coisa só para acalentar o seu ego, ela não ia procurar alguém que é um cristão. Porque antes de você ser chamado terapeuta, antes de você ter qualquer tipo de nome, de títulos, você é um cristão, uma cristã. Então alguém que está passando por necessidade, está precisando de ajuda terapêutica, ela vem procurar você. Então essa ajuda, ela é realizada por alguém que tem conhecimento e formação profissional. Uma formação específica. Essa técnica, através da conversação pastoral, usa uma metodologia que foi... que tem a Bíblia como pressuposto, usando também a psicologia. Tá? A Bíblia é a base,
com os pressupostos da psicologia. Precisamos conhecer o aparelho psíquico, precisamos conhecer algumas situações. Queridos, eu de propósito deixei meu telefone aqui para usar aqui uma técnica com vocês. Ó, a técnica é essa aqui com o telefone. Ó. Você simplesmente faz ele, fica até jóia, faz assim, ó. Pronto, quando for, acabou. Aí a gente rende mais na sala, a gente, né? Ou se você tem necessidade de telefone ligado, passa lá para a coordenação, no Vibra, aí a gente produz mais, tá bom assim, queridos? Ok? Amém. Então é o seguinte, ainda mais, o termo aconselhamento pastoral, ele não está na Bíblia, tá? Porque alguém pode questionar. Hoje existem tantas facetas, tantas formas cristãs de ser cristão hoje, né? Esses dias, um casal saiu da minha igreja, tá? Esses dias alguém saiu da minha igreja. Ele fez uma carta, pediu para sair da igreja. E eu fui visitar o casal. Fui visitar o irmão e a irmã. E a colocação deles foi o seguinte: todas as denominações estão corrompidas. Nós precisamos voltar à essência do cristianismo. Não precisa de pastor, não precisa de dízimo, não precisa de coral, não precisa, é só reunir uma família. Aí alguém perguntou, mas se cresce e tal? Não precisa crescer, não está preocupado com crescer. Uma família já é igreja. A gente invoca o nome do Senhor e tudo se resolve ali. Sim, e a ceia? Não, a ceia a gente aí, aquele que sente de Deus vai lá e serve a ceia. Então a coisa está muito subjetiva. Então as pessoas podem também questionar, onde é que está a palavra aconselhamento pastoral na Bíblia, para que você possa usar. E aí eu também pergunto, não tem na Bíblia secretário de atas, não tem na Bíblia escola dominical, né? Então não existem algumas coisas na Bíblia, mas com o passar do tempo a igreja tende a se organizar da melhor maneira possível, tá bom? Então esse termo não está na Bíblia, mas no grego existem outras palavras que descrevem o mesmo processo que se entende por aconselhamento pastoral. Dois termos, parakalem é um, paraclesis é outro. Além dessas duas palavras, né, essas duas palavras têm a mesma raiz de paráclito, que conceitua o Espírito Santo como consolador, como orientador, como advogado. Em algumas versões chama de paráclito, né, que é a figura do Espírito Santo que defende alguém. Uma outra palavra na linguagem original da Bíblia, no caso no Novo Testamento, no grego, portanto, é poimênica, e define a ciência do agir do pastor. Poimênica é, portanto, o ministério de ajuda da igreja para seus membros e outras pessoas que buscam ajuda espiritual, emocional, relacional e também uma necessidade de saúde. Portanto, poimênica é um termo bem imediato a pastor, porque está na perspectiva de cuidado, mas não significa necessariamente que seja um pastor ordenado. Se alguém, um membro da igreja, ele tem um carinho, um cuidado por alguém, ele está trabalhando nessa perspectiva de poimênica, ele está cuidando, é o poimento, é o pastor no sentido de cuidado, de acolhimento, de zelo, é assim que ele está realizando a obra de Deus, tá? Então, muitas pessoas poderão nos procurar necessitando de ajuda na expectativa, na esfera espiritual, emocional, relacional, como também de saúde. Nas minhas lides pastorais de 20 anos, alguém uma vez me confundiu com um professor de matemática. Pastor, ajude o meu filho que está com problema na escola, ele está com problema. Eu falei, não, minha irmã, eu tenho formação também em História, eu sou formado em História, e aí não. Né? Como também, um dia eu estava construindo a igreja, estava cavando buraco com o pessoal, juntamente com o pedreiro, o servente, e apareceu um rapaz, eu queria falar com o reverendo André. Eu, pois não. Aí ele disse, não, o senhor não está entendendo, eu não quero falar com o senhor, eu quero falar com o reverendo André. Aí eu falei, o senhor quer alguma coisa com o reverendo André? Ele, sim, é só com ele. Aí eu levantei, sacudi a poeira, disse, pois não, sou eu mesmo. Ah, o senhor, reverendo?
né? Às vezes o pastor tem que cuidar de muita coisa ao mesmo tempo, né? E às vezes as pessoas querem que o camarada tenha uma determinada postura, enfim. Mas nós devemos ajudar, de qualquer maneira. Quantos de nós aqui já botamos gente dentro do nosso carro para levar para ter neném? Né? O parto, alguém que sofreu algum acidente, sentiu mal, botou no carro, você socorreu. Então isso é cuidado, é nossa função mesmo. Mas existem pessoas que têm muita dificuldade na área emocional, muito trauma, pessoas que não dormem direito à noite, que têm insônia, que têm medo de escuro, né? Pessoas que, enfim, passaram por no seu processo de formação da personalidade, muita luta, e hoje estão nas nossas igrejas. Quando eu fiz um determinado curso lá em Campina Grande, eu me lembro que quando eu ia para a faculdade era vizinha a um hospital psiquiátrico. E muitas vezes a gente ouvia as músicas que eles cantavam, eram músicas evangélicas. Me lembro de muitas vezes, mas uma particularmente, que eu ia passando e tinha uma pessoa toda transtornada, com o cabelo em desalinho, que botou a cabeça lá em cima na janela e disse: "Ei, Jesus te ama, viu? Comigo." Eu disse: "Sim, Ele me ama, Ele ama você também." Era alguém de igreja que estava com transtornos emocionais, né? E depois eu fiquei pensando e fui orar a Deus, me veio lágrimas, né? Quantas pessoas nas nossas igrejas não estão vivendo uma hipocrisia? São pessoas doentes, traumatizadas, precisando de ajuda. E vivem completamente como se fosse normal, né? Mas lá no fundo, só quem sabe é essa pessoa e Deus. Então nós precisamos nos preparar para atender essa demanda. E quanto mais a igreja cresce, maior é o número de pessoas com problemas, tá? Bom, aqui vai o conceito de aconselhamento psicológico. O aconselhamento psicológico cristão visa proporcionar ao sujeito atendido uma adaptação mais satisfatória à situação em que se encontra, aperfeiçoando os seus recursos pessoais em termos de autoconhecimento, autoajuda e autonomia. Preste atenção que não há nenhum pecado em ser autônomo, viu? Vamos entender o que é autonomia. Por exemplo, em João capítulo 13, ali tem, em algumas versões, o título "Uma lição de humildade". Aquele episódio onde Jesus lava os pés, né? Os primeiros versos diz o seguinte: sabendo Jesus da onde veio e para onde ia, percebe? Sabia da onde veio e para onde ia, ele tira a sua roupa, põe uma outra roupa, põe uma toalha, pega a água e vai lavar. Por que o texto diz sabendo de onde ele veio e para onde ia? Se você sabe de onde você veio e para onde você vai, você é um ser autônomo. Você é alguém consciente. Quer ver? Presta atenção. Você está dirigindo o carro e passa aqui em Simões Filho, ali na polícia rodoviária. A polícia te para e pergunta: bom dia, tudo bem? Tudo bem. Para onde o senhor vai? Eu não sei. O que o policial vai fazer? Está preso. Vai recolher você, porque você é um perigo. É isso mesmo. É um perigo. Você não sabe para onde você vai, então você é um louco. Se você está ali dirigindo, você está indo naquela via, você precisa saber para onde você vai. Tem várias opções, né? Então nós precisamos saber quem somos e para onde vamos, né? Você veio de algum lugar, você é alguém, você vai para algum lugar. Por isso que em psicologia é muito importante os sonhos. É muito importante o sonho. Por que o sonho? Porque a gente vai falar daqui a pouco, mas o sonho ele lança perspectiva sobre você. O sonho lança perspectiva. Por exemplo, eu sonhei com um jardim lindo, verde, com flores assim e tal. E aí de repente você pode pensar: por que eu não faço esse jardim mesmo? Por que eu não faço esse jardim na minha casa? Não é? Eu vou fazer. Eu não conheço bem, mas vou chamar alguém e tal. E você vai realizar alguma coisa a partir de quê? De um sonho. E o sonho, em psicanálise, ele é alimento para identificar o inconsciente perdido, né? A personalidade perdida. Então, é importante nós trabalharmos, conhecermos, termos essa autoconhecimento, autoajuda e autonomia.
A finalidade principal desse trabalho é levar ao aconselhando a pessoa que você está tratando equilíbrio e bem-estar emocional, baseado nos princípios bíblicos com vista a mudanças concretas do comportamento do sujeito, constituindo-se assim como parte integrante dos processos de melhoria da qualidade de vida do indivíduo, quer seja cristão ou mesmo apenas alguém recomendado. Mesmo alguém que não conheça Deus, que não conheça a Bíblia, mas está passando por alguma situação e te procurou, você precisa colocar a vontade de Deus para ele. A vontade de Deus para a sua vida é essa. Você precisa apresentar. Ok? Pois não. Muito bem. Ponto 3. Vocês já ouviram falar de saúde mental? Deixa eu voltar aqui, senão vocês vão pescar. Já ouviram falar de saúde mental? O que a gente entende por saúde mental? Saúde, antes de saúde mental, o que você entende por saúde? Cura, bem-estar. Bem-estar, felicidade. Ok. É por aí. A irmã, a pastora colocou: corpo está saudável sem doença. Agora a gente precisa entender. Para aqueles que são tricotômicos, lembra aí teologia, né? Tricotômicos, o ser humano ele é constituído de corpo, alma e espírito. Se o corpo está saudável, mas ele está com alguma preocupação, esse camarada está com saúde? Não. Ele pode estar ó, fortão, malhadão e tal, mas na verdade ele nem andaria assim. Se ele está com problema, ele está com problema. Então não é só o físico. Mas aí como a gente não é tricotômico, a gente já vê um todo, né? Quando fala corpo saudável, envolve toda a nossa estrutura. Foi o que eu quis dizer. Mais ou menos. E aí o tricotômico, existe também o dicotômico. O tricotômico, corpo, alma e espírito. O dicotômico, o corpo e a parte espiritual e emocional, né? Enfim, e também existe aquele que crê no ser integral, que são os integralistas ou holistas, né? Holistas, é assim que se chama. Olá, pastor, como vai? Tudo bem? Amém. Então, para a gente entender bem, o conceito de saúde ele é muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Alguém pode estar rindo, mas ele está com a unha encravada, está com dor de dente, tá? Pode estar com gastrite. Eu estou colocando aspectos apenas físicos, fisiológicos. Mas vamos imaginar, vou aqui colocar dentro da nossa realidade de igreja e particularmente de pastor, tá bom? Vamos imaginar um pastor que a igreja está vibrando, está crescendo, aquela coisa toda, no entanto, e ele vai pregar, é domingo, ele preparou o sermão, só que ele recebeu ontem uma conta que venceu ontem uma conta dele e não teve dinheiro para pagar. Aí comumente a gente parece que separa bem, né? Não, isso aí é mundano. Não é assim que a gente faz, né? Isso é coisa do mundo e tal. E o camarada é secular, né? É secular. E o camarada vai pregar domingo à noite. Como é que é a cabeça desse sujeito é pregar domingo à noite e a filha está doente, o filhinho está doente? Como é que fica isso? Não sei se alguém aqui já experimentou, já teve essa experiência, né? Imagine, que dor, né? Muitas vezes. Minha filha tomou uma quebra lá em Meta Bueno. Estava 1 ano e meio, mais ou menos de idade. A moça lavando, deixou o sabão, bateu a cabeça. Meu Deus. Eu estava pregando e aí. E agora? Tem saúde aí? É. Tem saúde? Sim, missionário. Eu já viajei uma vez para fazer um trabalho missionário e meu filho estava sumido. Sumiu. Eu fui. Mas toda hora eu ligava. É sério? Rende. Porque saúde, quando a gente fala saúde, nós estamos falando de todo. É aquela questão de rir, de ter paz, de contentamento, de botar a cabeça no travesseiro. Por que muita gente tem insônia? Por que muita gente está tomando remédio? Né? Por que tudo isso? Porque a saúde envolve todo. Não, porque está faltando um hormônio. Sim, tem também a questão hormonal, tal, que tem que ser a recomposição, essa coisa toda. Ok, mas de modo geral, o ser humano, nesse mundo que está avançando, as pessoas estão muito dependentes disso. E aí ele se perde e também não tem cabeça.
Não tem cabeça para atender todas as demandas do mundo atual, né? Então é preciso nós ampliarmos o conceito de saúde. E aí, há uma proposta da Organização Mundial de Saúde, que na verdade não existe um conceito único, né? O que é saúde mental? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, afirma que não existe definição oficial de saúde mental. E aí estamos falando de saúde mental, não é saúde de modo geral não, só mental. Por quê? Diferenças culturais, julgamentos subjetivos e teorias relacionadas concorrentes afetam o modo como a saúde mental é definida. Saúde mental é um termo usado para descrever o nível de qualidade de vida cognitivo ou emocional. Vou dar uma parada aqui, entrar numa perspectiva cultural, para você entender. O que você acha de seu filhinho nasceu com alguma deformidade e você simplesmente cava um buraco e enterra lá? Será que alguém fica com a consciência tranquila? Tá? Pois é, mas na cultura indígena é assim. Então ele não tem consciência pesada, ele não tem problemas emocionais em fazer isso. Teve uma missionária da Jocum, a Márcia a Suzuki, eu a conheço, ela é metodista lá do Rio de Janeiro, está na região amazônica, inclusive está sendo processada pela FUNAI, porque alguém fez isso com 2 crianças. Foi uma primeiro e depois ela pegou outra agora. E com um pouco de retardo, quando foi ver que a menina tinha problemas hormonais. Já tratou, a menina já recuperou, está na escola, está bem, já está uma mocinha. Né? Então, para algumas culturas, não tem peso de consciência. Dorme tranquilo, cavou um buraco, jogou. Não, acabou, tranquilo. Para nós é normal. Né? É a questão da consciência. Então, diferenças culturais, julgamento subjetivo, alguma coisa que para mim pode ser algo grave, para outro não. Um exemplo aqui, fugindo um pouquinho, mas para a gente entender. Um missionário americano foi pregar o evangelho, me parece, na região da Indonésia. E ele pregando, todo dia ele foi pregar, e aí ele chegava e pregava, e na pregação ele metia a mão no bolso, dando exemplos e tal. Mas toda vez que ele chegava, ele via jovens à porta, membros, crentes da igreja, fumando. Do lado de fora com os pés. Quando ele entrava, o pessoal jogava o cigarro fora e entrava. Aí ele falou para o tradutor dele: eu não aguento, não é possível, o pessoal está em pecado aqui, não é possível. Aí o tradutor: não fale nada. Aí no outro dia a mesma coisa, no outro dia, no último dia, quando ele disse: hoje eu vou falar, ele disse: não fale, que pecado pior é o seu. O tradutor falou para ele: como meu? O senhor chega atrasado, o senhor está pregando, é o 4º dia que o senhor está pregando. Todo dia o senhor veio com um par de sapatos diferentes. Isso para nós é vaidade. E outra coisa, quando se mete a mão no bolso aqui, significa que aquilo que está falando não tem seriedade. O senhor vai falar do cigarro do camarada? Então isso é subjetivo. Né? Aqui entre nós, a gente está conversando: aí, como é que está você? Tá, eu estou aqui dando aula, volta e meia, bota a mão no bolso. Né? Então, em algumas culturas, botar a mão no bolso é aquela coisa de dizer: tô nem aí. Pregando o evangelho na igreja, meter a mão no bolso. Naquela cultura, meter a mão no bolso, aquilo que está falando não tem peso, não é verdade, não é interessante. Então é subjetivo. Então as pessoas não têm consciência pesada. Então aqui é a definição da própria OMS. Continuando, a saúde mental pode incluir a capacidade de um indivíduo de apreciar a vida e procurar um equilíbrio entre as atividades e os esforços para atingir a resiliência psicológica. Esse termo, resiliência, é um pouco mais novo no nosso português brasileiro, mas ele está numa perspectiva de algo de resignação, algo que você pode superar. Resiliência na perspectiva de você superar com mais rapidez. Admite-se, entretanto, que o conceito de saúde mental é mais amplo que a ausência de transtornos mentais. Tá? Ele é mais amplo do que essa ausência. Ainda mais foram identificados alguns itens como critério de saúde mental. Para você, dentre outros tantos, para você identificar alguém como saudável, e Freud dizia, né, que de perto todo mundo é neurótico. Né? Todos nós temos um grau ou outro de neurose. De longe,
Aliás, de longe que se faz os mitos, viu? É longe que se faz os mitos. Quer quebrar os mitos? Chame ele para perto de você. Ande mais perto. Vou dar um exemplo para você. Alguém chega e gritou para um cantor desse: ah, você é lindo, eu farei qualquer coisa por você, e você... E aí a repórter perguntou: o que você acha disso? Ela disse que faz qualquer coisa, que te ama, que você é lindo, quer casar com você. E ele responde: é um equívoco. Na verdade, ela ama aquele que está lá cantando. Ela não sabe onde eu moro, ela não conhece meus pais, não sabe da minha vida, não sabe os meus acertos, os meus erros, não, só conhece a figura do artista. E é verdade. Então, enquanto está longe, ele é um mito, mas quando se chega perto, né, então os mitos se destroem quando eles se aproximam. A partir do momento, por exemplo, se você for ler, a gente vê hoje os jovens com muita camisa do Che Guevara, né? Che Guevara, viu? Che Guevara e tal. Vai ler, vai conhecer realmente a história do Che Guevara. Ah, ele era um médico que se apaixonou e quis libertar. Ele era um assassino. Ele era um burguês. Vai ler a vida dele, vai conhecer melhor. Cara, cheio de dinheiro. Vai conhecer a vida. Então, os mitos se destroem, se acabam à medida que você se aproxima dele. Então, aqui tem, para você descobrir se alguém, dentre outros critérios, tem saúde mental, tem aqui alguém que tem atitudes positivas em relação a si mesmo. Não é uma questão de ser um egoísta, mas alguém que se conhece e valoriza. Não é alguém que tem a síndrome de narciso, né, o narcisismo. Não é isso. Mas alguém que tem atitudes positivas, que se ama. Porque o contrário é alguém anormal, alguém que não se ama, não se... eu estou... Né, então está com um problema, precisa de acompanhamento. É alguém que pensa no crescimento, desenvolvimento e autorrealização. Eu acompanhei uma pessoa não crente, já tinha sido presa, enfim, morava com uma pessoa o dobro da idade dele, e a pessoa o tratava como um filho, e ele às vezes se revoltava. Um camarada que usava droga escondido, que bebia todo dia e tal, e de uma hora para outra alguém me apresentou, e de uma hora para outra disse: eu quero seguir. Não se converteu o cara não, esse cara não se converteu, mas eu acompanhei ele. E nos acompanhamentos, né, na terapia, eu perguntei para ele: o que você pensa da sua vida daqui a 5 anos? Ele disse: não penso nada. Como assim? Eu disse: não penso nada. E realmente, ele foi sincero, porque uma das coisas para dar certo, a pessoa tem que abrir o coração e ser verdadeiro. O que você pensa da sua vida daqui a tanto tempo? Não penso. Você quer ter filho? Não quero, detesto crianças. Você tem... Não. E cortando e nada. Mas religiosamente, dentro do aspecto, né? Religiosamente, semanalmente ele estava comigo no gabinete. Semanalmente ele me procurava. E esse camarada, depois de um certo tempo, olha o que aconteceu na vida dele. Ele era garçom. Esse camarada, a primeira providência que ele fez, abriu uma poupança. O que significa para alguém que não tinha perspectiva e abriu uma poupança? Já começa a rever a vida, né? Ele abriu uma poupança. Segunda coisa que ele fez, ele procurou o supletivo e se matriculou no supletivo. E começou. Ele tinha brigado com a mulher durante a terapia, separou dela, ele já voltou, estava nas boas com ela. E começou, depois está fazendo um curso, acho que já terminou, de instrumentação cirúrgica, estava amando o curso. Então a vida dele, volta e meia ele liga para mim: doutor, muito obrigado pela ajuda. Às vezes ele me chama de doutor, pastor, né? Obrigado. Se bem que eu não gosto de ser chamado doutor. Doutor para mim é quem tem doutorado. Né? Doutor é quem tem doutorado. Se é advogado, ele não é doutor. Se é médico, não é doutor. Só se tiver doutorado. Mas essa pessoa cresceu e avançou, né? Esse exemplo que estamos dando. A questão da integração e resposta emocional. E resposta coerente. Resposta coerente. Você gostou daquilo? Não sei. Não, a pessoa ali pisou no seu pé. Não, tudo bem que ele pisou no meu pé. Não, a pessoa ali te elogiou. Não, mas é um hipócrita. Então a pessoa precisa colocar as respostas, né? Pisou no meu pé, doeu, mas ele me pediu desculpa, eu liberei perdão. Né? Então ele tem que ter atitudes coerentes. Tem que ter atitudes coerentes. Essa integração e resposta emocional.
Autonomia e autodeterminação, já falamos o que é autonomia, né? Autodeterminação, saber o que quer. Você sabe que existe uma síndrome, que é a chamada síndrome do jardim mais verde, né? Já viu essa síndrome? Em psicologia a gente estuda, né? Que é alguém que elogia sempre as coisas dos outros. O filho, meu pai de vez em quando tinha um negócio desse, né? O filho do meu amigo toca violão. Era um menino da minha idade que o pai botou para aprender a tocar. Aí ele chegou em casa, olha, o filho do meu amigo toca violão, toma aqui o violão, aprenda a tocar. Deu lá para casa. Ninguém na família aprendeu a tocar. Só depois que eu me converti com 18 anos que eu aprendi a tocar violão. Mas eu tinha na época, acho que 8 anos, toma aqui o violão, vamos aprender a tocar violão, sozinho. Sem professor, sem ninguém por perto que soubesse tocar. Então, às vezes, nós vivemos no meio assim. E às vezes somos assim também. Reclama da esposa, achando que a outra é mais bonita, e que os filhos dos outros são mais educados do que o seu, que a casa ali é mais bonita do que a sua, que aquela igreja é melhor, que aquele pastor é melhor que o pastor. Esse é a chamada a síndrome do jardim da grama mais verde, né? A síndrome da grama mais verde. É muito estudada em psicologia. Então, autonomia e autodeterminação, uma percepção apurada da realidade. Sempre, até mesmo em aconselhamento, a gente recomenda que faça essa pergunta. Tanto nas psicoterapias, como também no aconselhamento a gente faz a pergunta. Como vai você? Tudo bem? Tudo bem. Que dia é hoje? Por que pergunta que dia é hoje? É a questão da realidade, dos pés no chão. Que dia é hoje? Você dormiu bem? Como é que foi o dia de ontem? Tá? A gente precisa trabalhar. Percepção da realidade. E domínio ambiental e competência social. Você sabe que nós representamos vários papéis sociais. Vários papéis sociais. Você é uma pessoa, mas você representa vários papéis. Você é filho, você é irmão, você é marido, você é pai, ou esposa, mãe, né? Então são vários papéis sociais. Você é um pastor, você é um advogado, você é um médico, enfim. E agora, se você sabe essa questão desse equilíbrio, você tem que ter esse equilíbrio com relação a desenvolver. Você não pode ter uma atitude de filho com a sua esposa. Filho você é com seu pai e sua mãe. Você não pode ser irmão com seus filhos. Estão percebendo? Você não pode ser, se você é pastor, você não pode ser pastor na sua casa. Quero que você entenda mesmo o que eu quero dizer, viu? Meu filho pequeno, aprendendo a falar, muitas vezes ele não me chamava de pai, chamava de pastor. Por que ele chamava de pastor? Muita gente dizia, que joia, então você realmente pastoreia em casa e tal. Mas não era só isso não. É que eu morava vizinho ao templo. E muitas ovelhas e os vizinhos me procuravam lá. O pastor está aí, o pastor está aí. Então ele chamava de pastor. Mas não era bom isso. Aí eu comecei, não, é papai e tal. Eu comecei a trabalhar com ele naquela situação. Né? Porque para uns, nós devemos saber qual é o nosso papel social. Eu sou pastor dele? Sou pastor dele, mas eu sou pai. Antes de tudo eu sou pai. Eu sou pai. Porque às vezes, como pastor não é pai, viu? Pastor, ele é um pai espiritual, mas ele não é pai, ele não vai carregar todas as coisas. Ele não vai carregar todas as coisas, de forma alguma. Com filho é diferente. Até o filho se tornar independente, a gente fica carregando nossos filhos, não é isso mesmo? Então, com a igreja não é bem assim. As pessoas, de repente a pessoa quer sair da igreja. Eu dei o exemplo. A pessoa quer sair da igreja, vai fazer o quê? O que você vai fazer se a pessoa quer sair da igreja? Deus te abençoe. Pois é. Quais são os motivos? Eu fiz alguma coisa grave? A igreja tem algum irmão? Você quer se acercar de tudo, né? No final, no frigir dos ovos, não, sou eu mesmo que quero sair, então Deus te abençoe, vai em paz. Percebe? Mas seu papel você fez. Seu papel, você não vai ficar, por favor, volte. Não, a gente vai mudar e tal. Vai montar no seu pescoço. Verdade. Vai montar no seu pescoço. Então, nós precisamos conhecer os nossos papéis. Isso é importante, é domínio ambiental e competência social. Ok? Não vamos nos esquecer disso, ok? Gente, até aqui, alguém tem alguma pergunta? Por favor, se tiver alguma pergunta, levante a mão, a gente quer, ou colaboração, né? Eu não sou o dono da verdade, né? Alguém tem aqui alguma pergunta ou colaboração?
Professor, o que a gente tem sentido, que a gente convive com uma gama muito grande de pastores, e a gente tem percebido que muitos deles precisavam de um tratamento psicológico antes dele, né, exercer o aconselhamento a outros. Porque nós, mesmo que não queremos, quando temos alguma ferida na alma, alguma coisa que nos entrapa, a gente transfere para o rebanho, transfere para as pessoas. Mesmo a gente não querendo, né? A gente manifesta essa transferência de que algo está dentro da gente, né? Isso aí é plena verdade que o colega está colocando. E ainda coloco mais. Nós precisamos, aí, com todo respeito, e a gente está muito com o coração aberto aqui, falando algumas coisas, quebrando alguns pressupostos, como nós colocamos aqui, né? Mas é importante o seguinte: a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise são ciências. Pode ter alguns viés que não concorda com a Bíblia, que fala que não concorda com Deus, alguma coisa, mas são ciências do comportamento que querem ver o bem-estar e saúde emocional. Dentro do que o pastor coloca, nós precisamos ver o seguinte: a carga de pessoas que adentram no ministério com cargas emocionais negativas terríveis. Então é preciso vigiar quem nós estamos recomendando ao sagrado ministério. Amém. É preciso revermos. E um outro detalhe: eu sou psicanalista, eu atendo muita gente. Na igreja eu só atendo da perspectiva de aconselhamento pastoral. No consultório eu atendo da perspectiva, inclusive ninguém sabe, eu não falo que sou pastor, nada disso. Lá eu sou psicanalista, para a gente entender bem. Então lá no consultório eu sou psicanalista, não sou pastor. Ninguém no prédio me conhece lá. Eu atendo no edifício Fernandes. Ninguém lá me chama de pastor, né? Lá eu sou psicanalista e abordo na perspectiva psicanalítica, porque às vezes a questão religiosa, figura de Deus, de Bíblia, pode ser alguma coisa como nós chamamos de resistência, fator de resistência, né? Então a gente precisa, e eu também, mesmo na igreja, como também como psicanalista, eu tenho um terapeuta. Eu preciso ter alguém que eu abra o meu coração. Porque terapia não é para quem está com problema, é para alguém também que é maduro e não quer ter problema. Isso. Amém. Entende? Então eu tenho alguém. E aí, como é que se resolve isso? Eu converso com ele, sento, eu posso deitar no divã, eu posso sentar na cadeira, eu posso sentar ao lado do sofá, enfim, para a gente conversar. Aí eu vou abrir o meu coração, e aí é fator de descanso, né, de tranquilidade, para a gente não ter problemas nessa área, né, na área emocional. Mas na verdade nós temos que ter um pastor conselheiro ou pastor mentor. Nós chamamos de mentoria. Eu tenho ouvido muitos pastores falar isso, que se for abrir o coração para colegas, os colegas podem mais tarde usar aquilo como arma e tal. Na verdade, você vai abrir o coração para qualquer um. Você vai ver dentre aqueles qual é o mais ético, qual é o mais de confiança. Você vai andar com ele até o ponto depois que abrir o coração, né? E agora é importantíssimo a gente ter amigos, pessoas ao lado, e que tenha ética. Porque não pode, aquilo que a gente sabe dentro de um ambiente, né, que foi nos dado com reserva, por confiança, a gente depois soltar. E aí quebra completamente esse nível de confiança. Isso é terrível, né? Como é que o novo convertido vê a igreja? Todo mundo é santo, todo mundo é digno de confiança. Sabe aquela coisa que quando chega na hora de orar, vamos fazer uma oração, vamos dar as mãos e orar. Se você tem alguma necessidade de oração, coloque. E a pessoa ali coloca na sua inocência alguma coisa. Olha, eu estou brigando muito com meu marido porque ele está suspeitando que ele estava com outra, tal. Daqui a pouco aquele assunto vazou, aí se torna oração fofocal, né? Enfim, né? Isso, fofocal. E por aí vai. Então, às vezes também nós, pastores, achamos que estamos numa casta elevada dos mais santos e queremos também abrir o coração. Igreja ainda não é o reino de Deus, né? E os pastores ainda não são os santos dos santos.
e nunca serão. Santo dos santos é o Senhor. Então nós precisamos ter esse limite. Agora, eu quero dizer que pode ter pastores que não sejam dignos de confiança, pastores fofoqueiros, pastores que podem usar aquilo que você falou como arma, pode ter isso. Estou falando pastor, mas outros ministérios também. Outras funções também. Verdade. Mas também existem aqueles que são fiéis, aqueles que não se dobraram ainda. Então, no meio de 100, não é possível que um não seja digno da sua confiança, não seja alguém ético. Não é possível. No meio de 1000, não tirar 2, 3, 100, sei lá. Então, a gente precisa rever os nossos conceitos. A gente precisa abrir mais, no sentido de estarmos mais ao lado das pessoas para a gente conhecer melhor. Isso não é constituído, não é feito por dinheiro, não é ganho por dar presente. A gente tem que olhar a vida das pessoas. Existem muitas pessoas santas. Hoje a igreja evangélica brasileira está num nível muito difícil, muito complicado. Somos mais de 20% da população, mas a igreja ainda não tem feito a diferença. As pessoas nos veem como loucos ou como apenas um simples curralzinho guiado pelo pastor que troca aquele curral por os votos, no caso, por algum benesse pessoal, né? Então as pessoas estão vendo assim, e a gente precisa rever isso, em nome do Senhor Jesus. Precisamos ser vistos como homens e mulheres de Deus, comprometidos com o Senhor, comprometidos com o Senhor. Esses dias eu tenho 2 experiências, né? Uma aconteceu recentemente, mas outra aconteceu na minha denominação, quando a nossa igreja, nós compramos um terreno maior, construímos um templo maior, e a capela, o templo pequenininho, o terreno, nós fomos vender. E quem veio comprar da gente foi uma das capitais aqui no Nordeste, quem veio comprar foi a prefeitura daquela cidade. E a prefeitura, alguém ligou, quero conversar, eu quero comprar. Pois não. Aí quando veio, quanto é? Aí, nós estamos vendendo, na época, acho que foi 50 mil, vamos vender por 50 mil. E aquele emissário de uma autoridade disse, não, a gente vai comprar por 100. 50 de vocês, 50 nossos. Vocês assinam como sempre. Mas 50 de vocês, 50 nossos. Aí o pessoal disse, não fazemos isso. Como não? Nós fomos, sei lá, 50 ele vai pagar 50, sim, mas vocês vão beneficiar aí. Não, mas não é problema de você, é problema nosso, sim, é problema nosso. Vocês não fazem, mas outra igreja fez, é problema da outra igreja. Mas nós não fazemos. Não fazemos. Pastor, outra pergunta que eu ia fazer, o senhor não vai interromper. Sim. A respeito de Tiago 5,16. Diz assim, confessai vossos pecados uns aos outros, tem uma tradução que fala vossas fraquezas, e orai uns para os outros para ser curado. Como o senhor analisa isso ou interpreta isso? Bom, falando de pecado, fala de alguma coisa que abomina a Deus. Se aquele que está em pecado está debaixo de maldição. Então, se ele se arrepende, como diz lá em Provérbios, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que esconde jamais prosperará. Encobre, jamais prosperará. Então, só no ato dele confessar a Deus arrependido já há a visitação de Deus. Por outro lado, já é comprovado cientificamente, quando o pessoal faz teste na perspectiva neurológica, pode até fazer com eletroencefalograma, com tomografia computadorizada, acompanhando esse momento, todas as pessoas que lançam fora alguma coisa que estava, uma carga emocional, ele se alivia e vem sobre ele muito benefício emocional. E no benefício emocional, a cura. A maioria das enfermidades hoje, ela é provinda das emoções. Então, alguém que tem problemas emocionais, traumas, ele pode ter até câncer. Né? Há casos de pessoas que têm pressão arterial alta, né? Tem problema cardíaco, diabetes, úlcera, gastrite, né? Problemas, dores de cabeça e tal. Quando ela alivia suas tensões com a cura, meu TCC em psicanálise, eu trouxe aqui uma cópia, o tema foi esse: cura psicossomática, um estudo de caso. Aqui eu estudei alguns casos e apresentei aqui. E nesse documento eu coloco que os médicos precisam examinar os seus pacientes
não somente na perspectiva de uma doença física, mas existem cargas emocionais ali. Porque o pessoal vai lá e diz, olha, eu estou com dor de cabeça crônica. Ele vai examinar, não, você não tem nada para ter essa dor de cabeça. E dor de cabeça e febre são sinônimos, são sintomas de uma infecção. Mas vai ver, não tem infecção nenhuma. O que está acontecendo? Então são problemas emocionais. Então a partir desse acompanhamento, então nesse texto é isso mesmo. Se a pessoa confessa, ele recebe o perdão de Deus e ao alívio completo do seu ser. Tá? É isso mesmo que devemos trabalhar. Amém. Obrigado. Ok. Bom, falando em terapias, em técnicas, eu queria apresentar a vocês a diferenciação entre essas três ciências, né? Entre a psiquiatria, psicologia e psicanálise. E é uma forma como nós também trabalhamos no consultório, porque as pessoas procuram um psicólogo ou um psicanalista e, doutor, estou com uma dor de cabeça, tá, me passe um remédio. Psicólogo e psicanalista não passam remédio. Quem passa remédio é um psiquiatra, que é um médico. Só quem passa remédio é médico. Inclusive, aí atenção pastores e pastoras. Há algum tempo atrás, a gente tinha um ministério de misericórdia, de ação social na igreja, e que a gente tinha remédios na igreja. Lembra disso? Não sei quando você se lembra. A gente tinha remédio e dava para o pessoal, não é isso? Hoje é proibido, viu, queridos? Só quem dá remédio é pessoa ligada à medicina. Então, os remédios que você tem lá na sua igreja, se já venceu, jogue fora. Não venceu ainda, procure um posto de saúde e dê lá. Você não pode, a igreja não pode dar mais remédio a ninguém. Tá bom? Remédio só quem é ligado à área de saúde. Muito menos vender, né? Muito menos vender. Né? Ok. Então, assim, para a gente entender, o termo psi vem de psique, de mente, né? De emoção. Então, esse termo psi, bastante utilizado pelas pessoas, muitas vezes pode ser permeado de confusão quanto aos significados, principalmente quando se refere aos profissionais indicados por esse termo, o psiquiatra, o psicólogo ou o psicanalista. Aí separo os três. O psiquiatra é um profissional da medicina que, após ter concluído sua formação, opta pela especialização em psiquiatria. Veja que medicina aqui no Brasil são 6 anos. Medicina aqui no Brasil são 6 anos. Quando ele se forma, ele é bacharel em ciências médicas. A gente chama comumente de clínico geral. Isso. Mas existem as residências, as especialidades. Se ele quer ser um psiquiatra, ele vai estudar entre 2 a 3 anos. E aí abrange os estudos de neurologia, não especificamente neurologia, mas ele vai ter que aprender sobre o aparelho neurológico, psicofarmacologia, quais são os ingredientes naquele remédio, suas psicoações na vida de um paciente, e treinamentos específicos em ambulatório, em a clínica psiquiátrica, enfim, para que ele possa atuar. Ele é apto a prescrever medicamentos, habilidade não designada ao psicólogo ou ao psicanalista. Em alguns casos, a psicoterapia e o tratamento psiquiátrico devem ser aliados. Eu vou contar para você a minha experiência. Como eu falei, eu sou pastor há 20 anos. E como pastor, a gente tem que ter discernimento sobre se aquilo ali é normal ou se aquilo ali é espiritual. Pelo menos a priori é assim que a gente julga, não é? É assim. Não é assim? A fulano está endemoniado. Aí vai lá, impõe as mãos, repreende, expulsa, não é isso? Não é isso mesmo? Está endemoniado. Se está endemoniado é uma coisa, se não está, então não. Só que se não está endemoniado, tem outros viés também do não endemoniamento. Se não está endemoniado, por que se comporta daquela maneira? Eu tive uma ovelha, certa vez, pregando, aquela irmã, um culto bem feliz, bem avivado, todo mundo levantando a mão, adorando a Deus, e aquela mulher teve um surto psicótico. Eu não conhecia nada disso, mas eu percebi que não era demônio, e ela não estava normal. Um diácono meu, hoje pastor, ele foi para trás dela e bateu no ombro dela: "Ô querida, paz querida, Deus te abençoe, senta um pouquinho, irmã", e nada. E na hora, eu esperando alguma reação e nada, e como ninguém foi, eu fui lá, desci, saí do púlpito, e fui e
peguei aquela irmã no colo e saí do templo com ela no colo. Até hoje, nessa cidade, quando eu volto lá, o pessoal fala comigo: ô pastor, eu nunca esqueço. Para mim, aquela visão é a visão do pastor carregando uma ovelha sofrida. Algumas pessoas falam isso. Eu carreguei aquela irmãzinha pesada e levei lá para uma escola que nós tínhamos, botei 2 varoas lá cuidando dela, voltei cansado, li o texto bíblico e preguei. 2 dias depois ela teve outro surto, e nesse surto ela não queria dormir e não se alimentava. Um filho era caminhoneiro, ia sair de madrugada, ela foi para o caminhão para ele não sair. Não, Deus me falou que se você for, você vai morrer, vai bater o carro. E aí ele, preocupado, foi direto lá para casa. Pastor, me ajude, por favor, mamãe está aí, ela não quer sair e tal. Aí quando cadê sua mãe? Ela está no carro. Aí eu saio, vejo o caminhão com o camarada carregado para ele viajar. Eu vejo a irmã, falei: irmã fulana, oi meu pastor, desça. Ela desceu: meu pastor obedeça, meu pastor obedeça. Aí desceu. O que está acontecendo, irmã? Não, porque Deus falou: não, irmão, vamos ali agora, tá certo, irmã? Sobe agora, eu vou com a senhora aí. Aí subi no caminhão e nós fomos até um psiquiatra. E o psiquiatra, depois que eu vim saber que esse psiquiatra era cristão, ele perguntou: o senhor é pastor? Eu falei: sou pastor. Aí ele disse: como é que o senhor trouxe aqui? Não, pelo quadro dela não é normal. Ele disse: o senhor tem uma boa base teológica, não é? Eu falei: por quê? Geralmente os pastores acham que é demônio. Na verdade, essa senhora está muito mal, está em surto. Aí foi lá e deu uma injeção, ela desmaiou. E aí passou um tempo de tratamento, tomando remédio, e normalizou. A mente humana tem ondas cerebrais, tem questão hormonal, tem muita coisa que precisa ser colocada em ordem, né? Além da carga que ela teve de ter perdido o marido de uma hora para outra, de filhos, muitos filhos que ela não tinha condição de manter, de uma tia que chegou recentemente com câncer no nariz, para ela cuidar dela. Essa tia tinha cuidado dela como se fosse a mãe, né? E agora ela casada com filhos, essa tia ficou doente, ela mandou chamar do interior, e essa tia estava com câncer no nariz, e aquele quadro chocou muito ela. Então essas cargas todas desencadeou esse processo nela. Então, com essa minha experiência, eu precisei ter esse discernimento. Então o que eu fiz? Fiz um curso de aconselhamento pastoral, uma pós-graduação, e depois eu fiz psicanálise. Então hoje eu tenho um determinado equilíbrio para saber se aquela pessoa está endemoniada ou não. Se não está endemoniada, se está em surto psicótico, aí já é um psiquiatra que tem que tratar, ou se está em um problema emocional, aí um psicólogo pode acompanhar, ou até mesmo um psicanalista pode acompanhar. Tá? Então aqui é a questão da psiquiatria. Um psicólogo, ele trabalha mais numa vertente comportamental, ele tem formação superior em psicologia, que é uma ciência que estuda os processos mentais, sentimento, pensamentos, razão e comportamento humano. O curso tem a duração de 4 anos para o bacharelado e de 5 anos para a licenciatura. No decorrer do curso, a teoria é complementada por estágios supervisionados que habilitam o psicólogo a realizar psicodiagnóstico, psicoterapias, orientação, entre outras. Pode atuar no campo de psicologia clínica, escolar, social, do trabalho e outras. Então existe um leque aberto para o psicólogo. O profissional pode optar por um curso de formação em uma abordagem teórica, como a Gestalt, terapia, a psicanálise, a terapia cognitiva e também a comportamental. Então aí é a vertente do psicólogo, da psicologia. Já o psicanalista é o profissional que possui uma formação em psicanálise, é uma pós-graduação, é um método terapêutico criado pelo médico austríaco Freud, e consiste na interpretação dos conteúdos do inconsciente, palavras, ações, produções imaginárias de uma pessoa, baseadas na associação livre e na transferência. O psicanalista pode ter formação em diferentes áreas do ensino. Para algumas pessoas, o psicanalista deveria ser médico, mas Freud, o pai da psicanálise, disse que não era isso, não era assim. Na verdade, a psicanálise é uma pós-graduação, é alguém que pode ter uma outra profissão, uma outra formação, um outro curso superior. Não importa, tem até gente que fez engenharia, fez matemática e pode ser um excelente psicanalista. Aqui no Brasil,
o curso de teologia, o curso de psicanálise não é reconhecido pelo MEC. Não é. Psicanálise não é reconhecido pelo MEC. Mas ele é assegurado, ele é reconhecido pelo Ministério do Trabalho. Tem o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação, tem o código. Se alguém tem a formação, recebe seus documentos, vai na prefeitura, se registra e pode abrir um consultório. Tá? Então não há nenhuma dificuldade. Tem que ter curso superior para fazer, portanto. Alguma pergunta até o momento? Vamos seguir? Muito bem. Próximo passo, vamos entrar um pouquinho no que o Freud falava acerca da formação, o que é psicanálise e a formação da estrutura psíquica, segundo ele, né? O que o Freud entendia por psicanálise? Psicanálise é uma teoria, e é bom a gente saber que teoria não é uma palavra, não é algo cabal, como alguns acham, né? Por exemplo, teoria da evolução é uma teoria. Teoria da evolução é uma teoria, não é final. Não é final. Ok? É uma teoria, uma suposição. Freud estabeleceu a psicanálise como uma teoria, não é uma palavra final, mas até o momento ninguém derrubou a teoria dele. A psicanálise é um método de investigação. Psicanálise é uma prática profissional, é uma busca do reprimido do inconsciente, e também é um método que nos permite investigar os distúrbios mentais ou neuroses. Vou colocar aqui para vocês uma situação, né? O X da questão da psicanálise, nós vamos ver ainda há pouco, mas eu quero adiantar que existe um negocinho chamado inconsciente. Inconsciente. De acordo com Freud, a maioria do ser humano vive mais o inconsciente do que o consciente. Então, esse viver o inconsciente é algum tipo de ação que a pessoa realiza e não sabe por quê. Sabe aquela coisa de, poxa, fulano, gente tão boa, eu não sabia que ele era capaz de fazer isso. A verdade é o inconsciente dele estava vivendo nele, e ele estava, depois ele veio para fora e aqui ele não controlou a situação. Então, o X da questão na psicanálise é você trabalhar o inconsciente, trazer o inconsciente para o consciente e você dominar esse inconsciente. Há casos de pessoas que não sabem porque tem medo do escuro, não sabem porque... Já viu aquele caso de eu apresento alguém a minha irmã, essa aqui é fulano de tal. Aí você, tudo bem? Tá bom, tá. Aí depois você fala comigo, não fui com a cara dela. Já viu caso assim? Muitos. Não fui com a cara dela. Mas por que você não foi com a cara dela? Você nunca viu? Quando foi que você conheceu ela? Você conhecia? Não. Por que você não foi com a cara dela? Não sei. Aqui em Salvador, aqui na Bahia, meu santo não deu com dele, né? Está repreendido, né? Não é? Mas por quê? A psicanálise é uma resposta para isso. A psicanálise é uma resposta. Sabe o que acontece? É que uma pessoa no passado fez alguma coisa com você e você não gostou. E você viu nela, mesmo sem você, a outra pessoa. Pode não ser dessa maneira, mas talvez o timbre de voz, o perfume, o jeito do cabelo, o modo como balançou a mão, alguma coisa você automaticamente associou àquela pessoa que te maltratou. Né? Aí os espíritas dizem, não, foi na encarnação anterior. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Ok? Então esse aqui é o conceito de psicanálise para a gente entender bem. Ainda mais, esse aí é o dito cujo. Freud é um médico que nasceu em Viena, na Áustria. Preciso aqui colocar algumas coisas, né? Ele começou com a hipnose. Freud era médico. Ele era médico neurologista. Era um médico neurologista. Alguém me perguntou certa vez o que Jesus, Einstein,
Freud, o que eles têm em comum? Sabe o que eles têm em comum? São judeus. São judeus. Freud vem de uma família judia. O pai dele era um ortodoxo judeu. Só que depois ele se rebelou. O pai dele, a mãe faleceu, o pai casou com outra mulher, ele foi criado com muito mimo pelo pai e com muito zelo também pela madrasta. Só que volta e meia ele achava que a madrasta o maltratava. E aí fazia uma luta do pai contra a madrasta. Só que o pai equilibrava a situação. Então ele cresceu já com essa neurose, essa mania de perseguição, né? Inteligentíssimo esse sujeito. Ele era médico, se formou com muita honra. E no tratamento de pacientes, a maioria dos seus pacientes, por incrível que pareça, quem tinha mais problemas de neurose, de nervos, problemas neurológicos, eram mulheres. E aí ele começou a chamar um determinado comportamento das mulheres de histeria. A gente fala, né? O fulano aqui está gritando demais, parece um histérico, né? Quer dizer, o que é histérico? É alguém fora de si e tal. Histeria vem do grego, que tem a ver com útero. Então ele reportou a histeria unicamente ao gênero feminino. Se bem que, é verdade, pode ter caso masculino, mas a grande maioria dos fenômenos histéricos acontece de fato com mulheres, né? Então ele restringiu e cunhou, né, o termo histeria. Só que ele fez amizade com um outro médico que abordava pessoas de histeria usando a hipnose. Agora eu vou falar uma linguagem aqui para nós crentes. Gente, muitas vezes quando a gente ouve falar de hipnose, a gente começa a repreender, está amarrado, está repreendido, né? Fogo nele, essa coisa toda. Irmãos, queima ele, né? Irmãos e irmãs, hipnose é uma ciência. Hipnose é uma ciência. Aí nós devemos ter dois cuidados. Quem é que está hipnotizando, né? Quem é, qual é a pessoa e principalmente quais os interesses dessas pessoas. Porque, por exemplo, o meu filho faz odontologia e volta e meia existem cursos lá na Universidade Federal ou até mesmo em particulares de hipnose. Para quê? Sabe por quê? Porque pode ter pacientes que tenham problemas com anestesia. E como é que o pobre coitado vai tratar do dente? Aí há casos de hipnose. Hipnose para aliviar a dor e fazer o tratamento. Hipnose é uma ciência. E existem cursos de hipnose. Ele usou a hipnose no processo, o seu companheiro usava, né, seu amigo usava, e ele foi lá e aprendeu e ficou encantado com aquilo. Mas ele descobriu algumas coisas usando a hipnose. O que ele descobriu? Descobriu que, de fato, uma pessoa hipnotizada responde a todas as perguntas, pelo menos ele descobriu, não todas, mas ele descobriu que respondia satisfatoriamente a algumas perguntas éticas que ele lançava. Porque é comprovado que na hipnose, se você tem o seu superego bem organizado, você não vai quebrar seus princípios morais. Eu vou falar daqui a pouco sobre o superego. Vai anotando aí, viu? Se você tem o superego bem formado, você não vai quebrar o seu superego na hipnose. Por exemplo, se você é uma pessoa cristã, ama Jesus, é casado, tem a sua formação tranquila e tal, e você, se você for sugestionável e chegar à hipnose, e de repente o seu hipnotizador diz, tire a roupa, você não tira a roupa. Já viu isso? Mesmo hipnotizado, não tira a roupa.